Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje a gente vai pro quadro As Críticas São Justas, que é aquele quadro que a gente pega o anime e a gente debate os defeitos dele, que a galera fala que ele é ruim por isso e por aquilo. O escolhido da vez foi Naruto. Até que enfim, um anime realmente conhecido nesse canal. Tem muitas pessoas que não gostam desse quadro porque é onde a gente vai na ferida da pessoa, porque a obra é perfeita, nunca vai ter erros, Naruto não tem erros, é perfeito do começo ao final. Amiguinho, a gente não tá querendo dizer que Naruto é ruim, a gente tá debatendo se o que as pessoas falam sobre Naruto é justo, é correto, realmente aconteceu daquela forma. Então fiquem tranquilos, não precisam me odiar por causa disso, tá? Toda obra tem erros, quase todas pelo menos. O primeiro erro que as pessoas falam que Naruto tem é fillers. Não tem como não falar de Naruto e não falar de fillers, cara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Naruto tem esse problema que são esses fillers e eles não têm na grande maioria um propósito narrativo, são somente para ocupar tempo para chegar no mangá, então isso atrapalha muito. Mas tem fillers realmente bons, como o filler do primeiro parceiro do Kakashi, etc. Se um filler não tem um papel narrativo grande, por favor, faça ele engraçado, porque assim pelo menos a gente se entretém. Não faz esses fillers tipo o da Tenten, que ela gostava da Tsunade e ela nem chegou a ver a Tsunade, foi 20 episódios que dava para reduzir em 3 minutos. Agora, se usasse esses fillers para mostrar coisas que não deu para falar no mangá ou propriamente no anime, por exemplo, o passado do terceiro Hokage, falar sobre o quarto Hokage, o relacionamento dele com a Kushina, falar sobre o Hanzou da Salamandra, um pouco mais sobre o Shisui, sobre qualquer outro personagem, ajudaria muito mais e seria muito melhor para quem tá vendo a obra de verdade. Como se fosse um grande extra, para falar a verdade. Flashbacks. Sim, Naruto teve muitos flashbacks e a maioria se tornou enrolativo demais. Ou seja, era só para ganhar tempo. Um episódio que devia durar 13 minutos acabou durando 20 só com esses flashbacks. E a maioria são repetitivos, só da mesma cena. Por exemplo, o flashback do Obito, no qual no mundo as pessoas são lixo, etc. Que rejeitam as regras, são piores de lixo. Vocês sabem qual que eu tô falando. E o da pedra, que o Kakashi tá lá com o Obito, aí o Obito dá pro Kakashi. Também vocês sabem do que eu tô falando. A maioria com o tempo somente se tornou irritante, mas também tem flashbacks que são muito importantes e teve um papel narrativo muito grande. Um exemplo é quando Naruto luta com Pen, quando Naruto ganha, ele volta pra aldeia e começa aquele flashback de todas as pessoas que duvidaram dele, do quanto ele foi ganhando o reconhecimento das pessoas ao pouco. Então isso são os dois lados da moeda, mas no anime é muito, mas muito utilizado flashback só pra ganhar tempo e isso incomodou demais a experiência. A falta de desenvolvimento dos personagens. Sim, quando se estava no clássico, os personagens ainda tinham certo destaque. Quando se chegou no Shippuden, tudo isso ficou de lado. O foco é apenas no Sasuke, no Naruto, no Kakashi e na Sakura. Todo mundo foi esquecido, com exceção do arco do Shikamaru, que na minha opinião é o melhor arco de Naruto Shippuden. Foi uma escolha meio pesada do Kishimoto. Eu preferia muito mais que ele desse mais destaque para os outros, pra gente ver o desenvolvimento, pra gente ver as técnicas, tudo que eles aprenderam, do que só se focar no Naruto e no Sasuke, eles ficaram overpowers e os outros ficaram esquecidos. Podia ter feito uma escolha melhor o Kishimoto, não é? As Kunoichis não têm destaque. Caso você não saiba o que é Kunoichi, vamos dizer que são as mulheres ninjas da aldeia. E sim, elas não têm destaque. O Kishimoto não deu atenção para elas. Uma personagem que teve destaque foi a Sakura. E foi porque ela é da equipe do Naruto e do Sasuke. Então não tem como ela ficar de fora, não é? Quem mais teve? A Kaguya? A Konan? A Hinata? Não. Foi esquecido e deixado de lado por ele e isso foi um problema gigantesco de Naruto. Apresenta as mulheres, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver as mulheres em ação. Mostra técnicas, mostra desenvolvimento, mostra plot pra elas, por favor, mas não mostraram. Talvez em Boruto, né? Talvez sim, talvez não. Quem sabe, né? O Naruto correndo atrás do Sasuke. É porque a galera bagunça muito com isso, né? Eu entendo perfeitamente o motivo da galera zoar, porque é basicamente um homem correndo atrás do outro, etc. Só que isso tem um significado por trás. Se você tem um amigo que tá numa situação difícil, um amigo que tá indo pra um mau caminho, você não tentaria ajudar, é exatamente o mesmo que o Naruto faz. Eu sei que é um plot que pode se tornar enjoativo com o tempo, mas na minha opinião é um bom plot e eu não considero particularmente isso um problema. A Guerra Ninja.
Sim, a Guerra Ninja é um buraco negro de defeitos, tanto no desenvolvimento, tanto, vamos dizer, no plot em si de trazer todos os mortos de volta à vida, aí coloca morto demais, aí não tem como dar um desenvolvimento, aí fica um monte de morto, aí haja tempo para fazer tudo e acabou embolando muita coisa junto num lugar só e acabou saindo aquela guerra. E ainda trazia o Madara para piorar a situação ainda. Foi um erro gigante essa guerra. Eu entendo que pelo lado emocional ela teve alguns momentos interessantes, por exemplo, a luta do Gai contra o Madara, etc. Mas tratando de enredo, por tudo que Naruto vinha apresentando até aquele momento, esse arco foi uma bola na curva muito fora. E isso prejudicou demais a experiência de quem estava olhando a obra pelo contexto, e não somente pela emoção. O Sasuke ser revoltado. Sim, o Sasuke é revoltado mesmo, mas vocês conseguem entender o motivo dele ser assim? Imagina, cara, você tem uma família, logicamente, aí você descobre que o seu irmão mais velho matou toda ela. O que você sentiria? Você sentiria amor por ele? Nossa, o meu irmão matou minha família, que legal! Agora ele é meu ídolo e eu vou pensar nele pra sempre. Eu amo o meu irmão. Não, você ficaria com raiva, com ódio, e isso é exatamente o que ele tem. Tanto que ele só tem ódio no coração e tudo mais. Conforme a obra vai passando, antes da morte do terceiro Hokage, etc., ele até tinha deixado isso um pouco de lado. Aí veio o Itachi, jogou lenha na fogueira, aí o ódio consumiu ele de vez e aconteceu tudo o que aconteceu. Ah, mas o Kakashi passou por isso, passou por aquilo e ele não fez nada disso. O Kakashi é outra pessoa, é outro contexto, é outra história. Pare de usar esse exemplo só quando convém. O Kakashi é um personagem que particularmente eu respeito muito e é um dos personagens que eu tenho mais admiração. Mas ele é uma história diferente e ele não passou pelo que o Sasuke passou. A morte do Neji. Bom, duas coisas. A primeira, por que tinha que ser um galho para matar o Neji? Eu entendo todo o contexto da morte dele, que representa liberdade, porque ele tinha um laço familiar e etc. Mas por que um galho, cara? Por que tu não pega um Raikage, pega um Kazekage desses que reviveram e põe pra lutar com ele? Dá uma morte mais digna. E não um galho que ia acertar a Hinata e ele se jogou na frente. Qual é, cara? Outra questão. Por que tinha que ser justamente o Neji? Olha, tirando o Shikamaru, ele que tinha o maior potencial em Boruto, deixava ele lá, matava, sei lá, o Shino, matava o Kiba, matava o cachorrinho do Kiba para gerar comoção para todo mundo chorar. Não seria bem melhor? O Neji é um potencial muito grande que foi esquecido totalmente pela obra. Isso pesou demais e isso me incomodou bastante também. Falando assim, parece até que sou um fanboy do Neji, né? Não, eu só queria que ele ficasse vivo porque ele teria uma utilidade muito maior em Boruto. Vocês não acham, não? Poderes exagerados dos protagonistas. Sim, o Naruto ficou fortão, o Sasuke ficou fortão, a Sakura ficou muito forte e o restante tá com a força de quase de quando era criança. Eles só aprimoraram as habilidades enquanto os outros três se alavancaram muito. A diferença de poder era, vamos dizer, equivalente no clássico. Agora Naruto e Sasuke, Sakura e o restante lá embaixo. Agora quando tiver realmente uma confusão grande, quem vai resolver são os três. Os outros vão ficar de lado. Consequência de não ter dado um desenvolvimento à altura para eles. Também é um grande problema. Os Jinchuriki. Sim, eles também foram esquecidos. Porque tem o Killer Bee, que é um rap maneirão. Tem o Gaara, tem o Naruto, o restante ficou só de lado, esquecido, a maioria nem foi tão mencionada assim na história. Dava pra ter dado um desenvolvimento bem melhor pra eles. Só que entra naquela questão, Naruto tem um mundo gigante demais, não dá pro Kishimoto fazer tudo. Então ele devia usar fillers ou alguma outra forma de poder dar um desenvolvimento a mais pra eles. Tá aí, ó. Em vez de ficar usando fillers pra nada, utiliza fillers pra isso. Beleza? Não seria muito mais fácil? Discurso no Jutsu. Particularmente eu não acho um problema, porque é isso que torna Naruto diferencial dos outros protagonistas shonen. Mas, se usado demais, se torna um problema grande para a obra, porque isso acaba tirando o efeito de algumas cenas. Porque ele vai lá, o protagonista tem todo um passado traumático, aí o Naruto vai lá, bate um papo com ele, se torna amigo dele. Às vezes isso pesa e às vezes não. Também é uma questão interpretativa. Eu particularmente não acho um problema, mas tem certos casos na obra que fazem ele ser. O fato do Itachi ter morrido. Ele era um herói. Eu particularmente acho que o Itachi não seja bem um herói não. Eu entendo todo o contexto dele, porque ele tinha uma decisão. Ou a família dele morria, ou começava uma guerra que podia matar muitas pessoas. Mas eu entendo perfeitamente o conflito dele, que torna ele um personagem muito interessante.
O que você faria no lugar do Itachi? Você ficaria com a sua família e começar uma guerra muito grande, ou você mataria a sua família? Logicamente as pessoas escolheriam ficar com a família, não é? Mas você vendo o lado dele, da forma como ele pensa, porque dizem que ele tem uma mente já muito acima da média, que ele já pensa como um Hokage, é uma decisão difícil. E você vê todas as consequências da decisão para ele, que é tratado como renegado, como um monstro, quando na verdade ele tinha boas intenções. É um personagem muito interessante, o Itachi. Mas eu não acho que ele seja um herói, não. Não mostrar o rosto do Kakashi. Tu quer ver o rosto do Kakashi, brother? Como assim? Isso é um problema pra ti, mano? Eu não sei se tu sabe, mas tem um episódio de Naruto Shippuden que mostra o rosto dele. Eu acho melhor você pesquisar que você vai encontrar. O que você quer fazer com o rosto do Kakashi, hein? Maldade, não é? Seu safadinho. Tinha que ser otaku, não tem jeito. O Madara Overpower. Sim, esse é um grande problema, porque ele ficou forte demais e o Kishimoto não sabia o que ia fazer com ele. Então, o que você vai fazer, Kishimoto? Você criou um monstro, resolva a situação. Então ele decidiu fazer aquilo, de trazer Kaguya, etc. Kishimoto, eu direi o que você devia ter feito. Usa a Tenten pra selar o Madara. Genial! Mano, imagina que louco seria a Tenten, que foi esquecida desde o clássico, conseguir selar o Madara. Seria épico, a Tenten seria a melhor personagem de todos os tempos. Faça isso, Kishimoto. Mas não, o Madara tem que ficar overpower, tem que ter a celular do Hashirama. Ninguém seria capaz de derrotar ele naquele momento. Você teve que trazer a Kaguya do nada e acabou saindo aquilo. Pisou na bola, hein, Kishimoto? Todo mundo renascer em Pen. Particularmente, eu não acho que o arco do Pen foi um arco ruim. Ao contrário, eu acho que foi um arco bom. Mas isso dele ter que matar as pessoas e depois acabar trazendo todo mundo de volta não foi uma ideia tão boa assim. Embora eu entenda o contexto e os motivos dele e entenda por que ele trouxe as pessoas de volta. Mas não seria melhor você matar poucas pessoas e essas pessoas simplesmente ficarem mortas? Porque o Kakashi, que é um puta de um personagem, morreu. Eu imagino a aflição de quem tava lendo o mangá e depois ele volta. Vocês pararam para pensar que ressuscitação não funcionou muito bem em Naruto? O Shisui não ter destaque. Assim como o Itachi, ele era um personagem prodígio, jovem, Uchiha, que tinha um grande futuro pela frente. Só que ele acabou morrendo muito cedo, então não teve tanto tempo assim para o Kishimoto dar um desenvolvimento bacana para ele. Um outro personagem que eu queria muito que o Kishimoto tivesse desenvolvido era o Hanzou da Salemana. O cara lutou simplesmente contra os 3 Sannin lendários e ganhou. Então ele era um cara muito forte. Mas ele foi lembrado quando o Pen derrotou ele, quando ele estava bem velhinho. Eu gostaria de ver mais da juventude dele. Seria uma coisa muito interessante. A morte do Jiraiya. Totalmente contra. Eu acho que a morte do Jiraiya foi algo sensacional. Porque se o Sannin lendário morreu, então a parada é sério mesmo. É um personagem que todo mundo gosta muito, eu também gosto muito, mas a morte dele foi necessária para dar esse ímpeto de medo a quem está assistindo, a de respeito, a de não saber quem vai vir ou saber que quem vai vir é muito forte, e isso ele impôs muito bem. A Kaguya. Particularmente, eu sou contra o personagem da Kaguya porque ela entrou no momento que ela não devia ter entrado. Naquele momento tinha que acabar com aquela guerra derrotando o Madara, mas não tinha uma solução tão lógica assim para isso, então trouxeram a Kaguya do nada. Foi uma escolha super errada do Kishimoto. Entretanto, eu vejo que ela devia vir no final de Boruto, com o Naruto, o Sasuke, o Boruto e a Sadara no auge contra ela. Aí sim seria um final excelente. Mas naquele momento da história, não. Foi um personagem que foi quase ser jogado fora. O filme The Last. Caso você não saiba, é o filme que basicamente a função dele é mostrar o desenvolvimento romântico do Naruto com a Hinata. Foi uma escolha péssima esse filme. Não iremos entrar em questão do vilão nem nada disso. Só que o Naruto precisou de um genjutsu para perceber que a Hinata realmente era afim dele. E a Hinata, sendo forte do jeito que é, vivia se metendo em inconveniências pro Naruto ficar perto dela. Teve muitos problemas isso, cara. Muitas coisas conseguiram deixar mais forçado do que já era. Muitas pessoas acham que o Naruto ficou com a Hinata por pena. Eu consigo entender o motivo de quem fala isso, pra vocês terem ideia desse filme. Romances forçados. Sim, os romances são muito forçados, cara, pelo amor de Deus. O Kishimoto não dá desenvolvimento algum durante a história toda. Eu particularmente acho que o Kishimoto chegou e falou com o assistente dele: é o seguinte, vocês têm algum chip nessa obra? Quem vocês queriam que ficasse com quem? Fala aí que eu vou colocar. Podem me falar. Shikamaru e Temari, beleza. Ino e Sai, beleza. Shoujo e aquela garota da outra vila. Eles pelo menos se falam durante a guerra, eu nem me lembro disso. O Kishimoto não deu desenvolvimento algum e isso pesou porque começou a se
simplesmente ia juntar todo mundo, desenvolvimento que se dane, e apareceu aquilo ali. E o mais interessante, todo mundo teve filho no mesmo ano. Juntou todo mundo num surubão, Kishimoto. Bem que tu podia deixar uma novel pra falar disso aí, né? Todo mundo teve filho justamente no mesmo ano. Eu quero ver essa novel, hein? O maluco é brabo. O Naruto ser desprezado quando criança. Sim, isso é um furo gigante, porque se ele tem um demônio dentro dele, raposa de 9 caudas, e ela pode sair pelo ódio dele, por que que você abandona a criança? Isso foi um furo de roteiro gigante que acabou forçando a história que Naruto é. Na verdade, o Naruto devia ser um amigo do terceiro Hokage, eles deviam ter sido amigos e a história era para ter corrido de uma maneira muito diferente. Mas teve essa inconveniência para acontecer o que aconteceu. Você é grato por isso ou não? Eu gosto de Naruto, mas eu queria ver muito o outro lado da história. Como seria se o Naruto tivesse o terceiro Hokage para ajudar ele sempre que pudesse? Eu gostaria de ver muito isso, seria interessante. Então chegamos à conclusão que Naruto tem erro pra caramba, mas isso não torna uma obra ruim. Na minha concepção é uma obra boa que foi muito atrapalhada pelo Naruto Shippuden e mais atrapalhada ainda por causa da guerra. Mas no geral o Naruto é bom e tem muitas mensagens interessantes por trás. Para vocês vale a pena a experiência de ter assistido Naruto? Vocês aprenderam alguma coisa? Para mim valeu bastante. Então galera, esse foi o vídeo de hoje e não sei se vocês perceberam, mas agora chegamos a 300 inscritos no canal. Nossa, eu tô muito feliz, muito obrigado pessoal. Vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz e alegre a continuar fazendo os vídeos. Eu sei que vocês estão percebendo algumas mudanças, que eu tô começando a ficar um pouco mais solto e o canal só tende a melhorar, tanto em qualidade quanto em edição. Tudo eu tô me esforçando ao máximo a melhorar, só que eu tenho muito pouco tempo para fazer muita coisa. Peço desculpas de verdade por alguma coisa que vocês não estejam gostando e por favor, me digam algo que vocês querem que eu melhore. Estou totalmente aberto a sugestões, tá galera? Muito obrigado ao apoio que vocês me dão de verdade. Aí deixa um like para ajudar bastante o vídeo, mostrem para os amigos de vocês esse canal, bora tentar aumentar ainda mais a nossa família. Se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, acione aquele sininho para o YouTube recomendar para você os nossos próximos vídeos, senão você pode acabar perdendo um vídeo sobre um tema muito bom do que eu vou falar ainda. Muito obrigado pessoal, de verdade pelo apoio, vocês estão me ajudando muito, vocês não têm ideia do quanto vocês me ajudam. Obrigado a todos e até a próxima. Fui pessoal, 300 inscritos, tamo junto galera!